treinamento e seus benefícios. Vamos lá. Professor Tiago Oliveira, gente, convidado de hoje. Para mim, uma referência na profissão. É uma pessoa que tem amor pelo que faz com a profissão educador físico. Te conta um pouquinho pra gente sobre a sua história com educação física, para o pessoal te conhecer que está aqui na live. Bom, vamos por partes. Boa noite, boa noite, boa noite, Deco, Cristiane, enfim. Gente, eu me chamo Thiago Oliveira, né? Nasci em Fortaleza, Ceará. Atualmente eu moro aqui na Bahia e eu sou formado em Educação Física e atuo como personal trainer. Bom, falar de educação física, falar de exercício, falar de movimento é muito gratificante para mim porque realmente é uma ferramenta de transformação, né? E, enfim, sou muito realizado trabalhando, né, nessa área e, principalmente, sou muito feliz ajudando as pessoas através dessa profissão. Então, realmente é muito bom, é muito bom, é muito bom. Selva, né, Ti? Ele tem uma É, consultoria, gente. Ele vai falar mais à frente aqui na live sobre essa consultoria. É um trabalho muito bom que ele faz com os alunos dele, que eu admiro demais, Thiago. Então, treinamento e seus benefícios. Vamos fazer um debatezinho aí sobre o assunto. O Show de seu bola. ponto de vista sobre o tema. Bom, o treinamento, né, ele traz diversos benefícios, né? E é uma coisa que eu sempre digo, Lari. O treinamento é engraçado porque quando a gente associa treinamento, automaticamente a gente associa a condicionamento do corpo, né? Só que muitas vezes a gente esquece que corpo e mente estão conectados. Então, eu sempre preconizo o seguinte, que quando a gente desenvolve e fortalece o corpo, automaticamente a gente desenvolve e fortalece também a mente. Então, dentro desse contexto, né, eu acho muito bacana. O, e assim, e mais do que nunca, né, porque a gente está passando por um processo, ainda está passando por um processo muito delicado para muitas pessoas, principalmente que realmente, enfim, impactou, né, a vida de todo mundo, que foi a pandemia, que foi realmente esse fato de tá limitado, né? Enfim, então a ferramenta que é o exercício físico, ele de fato ele tem essa capacidade de realmente trazer bem-estar, trazer felicidade, principalmente deixar o corpo funcionando de uma maneira bem melhor. Então, realmente o exercício físico é muito importante. E é o que eu costumo muito dizer, assim, a minha visão com o exercício físico, né? Eu vejo muito como um remédio natural. A gente consegue transformar a vida de uma pessoa através, Moraval? através dos exercícios físicos. Sim, sim. Doenças podem ser amenizadas, né? Sim, Ou várias. evitadas. Verdade, várias doenças, várias doenças, desde doenças como doença como diabetes, hipertensão, até casos mais graves, né, como realmente o câncer. Enfim, o exercício físico ele tem esse potencial de impactar a vida das pessoas. E é engraçado até porque, digamos que poucas pessoas, né, graças a Deus essa história está mudando, né? Mas poucas pessoas têm essa consciência e da importância, né, digamos assim, do exercício físico, Lari. Ainda. E É, tá e, mudando. é, e é justamente por isso que a gente está aqui, né, para conscientizar esse povo que realmente o exercício físico ele tem esse potencial e que realmente ele pode transformar a vida de qualquer um. Tem um dado recente que diz, né, que a educação física, em um futuro não muito distante, é a terceira medicina alternativa em relação a doenças, a prevenção, porque o nosso corpo, fisiologicamente, é feito para se movimentar. Verdade. Então, com esse avanço tecnológico também, né, se a gente não desperta a consciência nessa parte, a tendência é declinar totalmente a população no geral em relação à saúde. Mas Verdade. o bom. Você até pontuou uma coisa que eu acho muito bacana. O nosso corpo, de fato, ele foi feito, né, digamos assim, para o movimento. E por mais que eu já tenha visto em algum, até por certos doutores, como o próprio Drauzio, né, que é um médico bastante conhecido e bastante influente, há algum tempo atrás ele mencionou que o ser humano ele não foi feito para, digamos,
o movimento, né? Ele foi feito para guardar energia. Aí ele até fez um exemplo, deu um exemplo de um animal, né, no zoológico. Ele fala assim, o animal ele não está correndo dentro do zoológico para lá e para cá. Enfim, você vai ver o animal sempre em repouso. E ele fez essa associação para com os seres humanos. Aí eu fiquei pensando, mas isso é uma comparação tão distante, porque assim, ó, se a gente pensa, se a gente analisa o contexto geral de um animal dentro de um zoológico preso, ele vai estar infeliz, porque ele não está, primeiro, no habitat natural, né? Ele está trancafiado e ele está totalmente limitado. Então, a tendência é que ele fique infeliz. Então, uma pessoa infeliz, ela fica distante do movimento. Aí a gente começa a conectar que uma pessoa feliz, ela está próxima do movimento, que é o que, de fato, acaba trazendo, né, essa questão de bem-estar, né? Enfim, aí você pontuou, eu acho bastante legal e é muito importante a gente entender que nossa vida está conectada diretamente com o movimento. Diretamente. E até essa questão, esse tabu que o pessoal tinha muito da questão do nosso psicológico, da saúde do nosso cérebro, né, com o nosso corpo, essa ligação que tem. E essa parte frontal que a gente tem, que é responsável por tomada de decisões, né? Isso aí. É comprovado que o nosso cérebro, ele é tão flexível como um slime. Pensa aí em um slime, que as crianças brincam. Então, uma pessoa que pratica exercícios desde sua juventude, né, até a melhor idade, lá para a sua faixa dos 60, 70, consegue ter uma mente, uma saúde emocional, uma mente saudável, um cérebro saudável, com a prática de exercícios físicos. Perfeito. E vale ressaltar o seguinte, você mencionou da questão de crianças e exercício físico, vale pontuar o seguinte, que principalmente eu acho que tem alguns pais aqui, é muito importante que sempre estimulem, né, as crianças, porque assim, ó, uma criança ativa é um adulto ativo. Eu sempre trago isso para as mães selvas, né, para os pais selvas. Eu sempre digo o seguinte, é isso aí, o caminho é esse, o exemplo. Movimente-se e, principalmente, coloque e incentive seus filhos para estar se movimentando, porque uma criança que se movimenta vai ser um adulto que se movimenta também, com certeza. Gente, e é um desafio, né, Ti? Tipo, essa geração mais nova, essa criançada, tá? Eu fico até assustada, porque tem uma turminha muito sedentária e que os pais têm dificuldade, né, de colocar eles para estarem se movimentando. A gente não, eu mesma na minha infância, ralava correndo para tudo que era lado, hein? Caía de árvore, meu Deus do céu. E é engraçado, Lari, porque assim, se a gente faz uma análise geral, né, é uma análise bem mais profunda, a tendência é que isso piore, né? Porque o que é que acontece? A tecnologia, ela trouxe benefícios, mas também ela traz malefícios, né? Então, se a gente analisa o contexto geral, as coisas estão se tornando muito mais práticas. E quando a gente pensa nessa questão de praticidade, muitas vezes a gente pensa em economia de energia, vamos supor assim. Por exemplo, a gente tem um elevador, né? E tem a escada. A gente sempre vai preferir ir de elevador porque é mais prático, é mais fácil, é menos cansativo, né? Então as crianças têm esse estímulo muito forte através de celulares, né? Através da internet. Então as coisas estão muito, muito mais fáceis nesse sentido. Então a tendência é que piore. Então, novamente para os papais aí de plantão, cuidado, estimule o movimento, estimule as suas crianças a estar se exercitando, a estar se movimentando, porque de fato isso é muito importante. Exatamente, muito importante. E é como o Ti falou, né, agora na live, tipo, essas crianças de hoje os adultos do futuro, né, a geração do futuro. E como será essa geração, né? Verdade. Val até fez uma pergunta bastante legal, como estimular essas crianças, pois elas estão muito preguiçosas. Então, Val, o que é que acontece? Eu até fiz uma live recentemente, acho que tem umas 3 semanas, e o papo foi diretamente com os pais, né? E uma coisa que eu acho muito bacana, Val, é entender de fato as crianças. Por exemplo, o que é que elas gostam, né? Eu gosto de dar uma volta na praia, eu gosto de, sei lá, andar de bicicleta no parque. Então, assim, isso acaba meio que
tornando o processo de comunicação mais fácil. Se você entende que ela gosta de ir na praia, poxa, ó filho, vamos ali na praia, vamos dar uma caminhada, né? Vamos no parque andar de bicicleta. Então, assim, não precisa necessariamente, principalmente nessa fase de desenvolvimento, não precisa necessariamente ser algo sistemático, como o treinamento de musculação. É uma porta de entrada bacana a musculação, tipo, eu super recomendo para as crianças, né? Principalmente aí na faixa de 10, 11 anos para cima. Mas, assim, é muito importante que a gente realmente traga elas através do que elas gostam. Sempre tem umas crianças aí que não gostam de muita coisa, né, e tal, mas, por exemplo, é muito difícil de você encontrar uma criança que não gosta de videogame, por exemplo. Aí você pega um jogo interativo e tenta se movimentar dentro do game. Então, é uma forma de falar com a mesma linguagem da criança e, principalmente, de aproximar ela do objetivo, que é realmente se movimentar. Então, isso acaba se tornando muito prazeroso. E quando uma coisa é prazerosa, a gente tem uma tendência natural de fazer, né? E isso tinha uma coisa que eu observo muito também. É aqui, Cristiane, tia Cris, minha Dinda, tá falando, os pais têm que dar exemplo, pois tudo que os pais fazem, os filhos ficam estimulados a fazer. E é Perfeito, exatamente isso. perfeito, Nossa, perfeito. exatamente isso. Muito pelo exemplo e a questão da comunicação. Tem muito essa questão de mães e pais que também dão um exemplo de ficar ali conectados e não tem essa comunicação com o filho de saber o que ele gosta. Tem pai mas que não sabe nem o que o filho gosta. Justamente, os filhos, eles acabam reproduzindo, felizmente ou infelizmente, o erro dos pais, né? Então, foi outro fator que eu acabei abordando na live, foi justamente isso. Gente, se você quer ter um filho ativo, você também tem que ser um pai ativo, né? Então, não tem condição de você querer educar, né, digamos assim, sem dar o exemplo. Porque tem uma frase que eu acho muito bacana, que diz assim, que palavras educam, mas o exemplo ele arrasta. Então, hashtag fica a dica. Dica Fica a selva. dica. Saindo um pouquinho dessa parte das crianças, né, da parte de educar, que é uma parte que a gente tem que estar tocando sempre, porque precisam de atenção realmente. É uma parte Justamente. que precisa muito de atenção nessa nova geração que a gente está, nessa nova era, né, que a gente está começando. Mas para você também que está assistindo, que pratica ou se sente desmotivado, né, de estar praticando exercício, você sabe que você precisa, mas muitas pessoas sabem que precisam, né, Ti, mas não sabem nem o porquê, quais os benefícios que o treinamento Verdade. traz para a vida dela, né? Verdade. Então, tipo, melhora vida sexual também mais ativa, tanto para homens quanto para mulheres, é importante. A gente libera hormônios do bem, hormônios que fazem bem ao nosso organismo. Muitas vezes, problemas que a gente tem, isso vai mais para o emocional, é relacionado à parte hormonal. Justamente, Lari, justamente. Essa Lilian tá até fez uma pergunta aqui, ela perguntando, tio, meu filho de 14 anos quer fazer musculação, você recomenda nesta idade? Com certeza, Lilian. Tipo, eu vou até me usar como exemplo. Eu comecei a fazer a musculação, digamos assim, com 15 anos de idade. Porque na época eu vou dizer que eu era atleta, né? Eu tinha eu sonhava em ser jogador de futebol, né? Então tinha toda uma rotina de treinamento. Só que assim, eu precisava fortalecer alguns músculos para conseguir desenvolver bem o esporte, né? Então eu comecei com 15 anos de idade e assim, recomendo demais, tá? Demais, porque quando a gente analisa, essa idade também é uma idade de transição, né? Eu também mencionei o seguinte, que uma das coisas que me levou para a musculação foi porque eu me sentia muito feio, eu me sentia inseguro, eu era tímido, enfim, e melhorando, né? Melhorando o físico enfim, melhorando a autoestima, eu comecei a me sentir melhor, né? E eu devo isso graças à musculação naquele período, né? Me trouxe realmente uma sensação de tô ficando legal e tal. As pessoas comentando, nossa, você tá treinando, então isso realmente começou a elevar minha autoestima. E, enfim, eu eu acho legal, é muito, muito. É isso. Quando as pessoas pensam em musculação, elas
elas veem, né, aquele negócio rígido de séries, repetições, de músculos, isso, aquilo, mas não, gente. Quando a gente pensa em treinamento, quando a gente pensa em musculação, quando a gente pensa nesse contexto do movimento em si, é muito mais profundo do que a gente imagina, né, Lari? Exatamente. Nossa, e os benefícios são vitalícios, gente. Se você quer investir, se você quer viver mais, fica a dica, né? Dica. Como é E a outra frase também que eu sempre digo, viu, Lari? Porque assim, ó, as pessoas elas têm medo de envelhecer, né? A gente tem medo de envelhecer. Mas a grande questão não é o quanto você envelhece, mas como você envelhece que vai determinar tudo, né? Porque se você envelhece com uma boa funcionalidade, que é um dos benefícios do treinamento, né? Vale ressaltar que a partir dos 30 anos de idade, digamos assim, o nosso metabolismo, né, ele começa a regredir. A gente começa a perder massa óssea, a gente começa a perder massa magra, a gente começa a ter alterações a nível hormonal. Tipo, isso começa de pouquinho em pouquinho, né? Mas com o passar dos anos, aí a coisa já vai mudando de configuração. Então, realmente, se você é uma pessoa ativa, esses processos acontecem de forma mais lenta e muitas vezes você consegue melhorar determinados aspectos, como, por exemplo, o aumento da massa magra, né? A saúde óssea. Então, realmente tem como a gente envelhecer com bastante qualidade. É só pagar o preço, investir por isso. pagar o preço, tudo na vida, né? A gente tem que pagar um preço. Nada vem. O exercício é um exemplo. Com E é isso. certeza. É gradativo, né? Assim como o processo da gente crescer, nascer, crescer, o processo de envelhecer também é gradativo, a curvinha, né? A curvinha é bem. Verdade, verdade. E se você não se cuida, infelizmente, acaba sendo um preço bem alto que você paga, né? Porque quando a gente pensa em perca de funcionalidade, né, a gente começa a pensar em diversos tipos de doença que te deixam totalmente limitado, né? E quando a gente pensa nesse contexto, de fato, começa com coisas simples, como, por exemplo, ter dificuldade para sentar no sofá porque o joelho começa a doer, né? Começar a sentir dores na região lombar, enfim, sofrer com dores de cabeça com bastante frequência. Então, são coisas simples, mas que com o passar do tempo podem se agravar para coisas maiores, como o desenvolvimento de um câncer, enfim, problemas a nível neural. Então, realmente, vale a pena treinar. E a pena. Movimente-se. Movimento. Tati, agora me explica um pouquinho sobre o seu trabalho com a Selvas, a sua consultoria. Ah, Como funciona a consultoria online? Como é o seu trabalho com suas alunas? bom, antes de mais, E também o treinamento, né? pronto. Funcional também. Isso. Antes de mais nada, vale ressaltar assim, Mari, que hoje eu atendo tanto de forma presencial como online, né? Só que, graças a Deus, né, os horários presencial, eles já estão limitados, né? Então, assim, eu acabo meio que direcionando hoje a atenção, digamos, mais para o público online, né? Eu atendo de forma presencial, tenho aqueles alunos lá já fixos, né? Mas hoje, digamos assim, eu exploro mais o lado do trabalho online. Porque eu entendo que existe uma grande necessidade, e onde existe uma grande necessidade, existe uma grande solução, certo? Eu comecei a desenvolver o meu trabalho olhando para o ambiente que eu trabalhava, né? Eu tive algumas experiências e por todo lugar sempre existia um padrão, que era basicamente o seguinte: eu percebia que as pessoas ficavam muitas vezes desassistidas. Então, quando você não tem um plano específico para o seu objetivo, automaticamente você nunca vai conseguir conquistar o seu objetivo, porque você não tem um plano específico para isso, né? Um plano que respeite basicamente sua rotina, um plano que respeite as suas necessidades, um plano que, de fato, venha te ajudar a estar ali alcançando seu objetivo. Então, eu percebi que existia muito isso, né? E era uma queixa muito comum. As pessoas passavam meses, anos na academia e não conseguia progredir nos resultados, né? Então, eu percebia que o grande fator estava aí, né? Eu tinha que desenvolver um trabalho para ajudar as pessoas nesse contexto.
foi aí que eu comecei a desenvolver a minha consultoria, que basicamente parte desse princípio, né? Eu entendo a rotina da pessoa, coleto algumas informações básicas, né? Como, por exemplo, se ela dorme bem, são coisas básicas. Se ela dorme bem, como é que tá a alimentação, como é que tá a frequência semanal de treino, se ela tem uma frequência semanal de treino, enfim. Coleto todas as informações e monto no plano de treino. Eu faço todo o plano de treino. Lógica, né, Ti, do seu aluno, que a gente tem que Oi? falar. Cada corpo é um corpo, então tem que ter individualidade biológica, né? A gente É precisa. isso. E é engraçado, Lari, porque é outra coisa que eu sempre digo. Por exemplo, se você está começando agora, é muito provável que vai ser até meio solto o que eu vou falar agora. Mas assim, quando você está começando agora, né? Qualquer coisa, entre aspas, vai te ajudar. Né? Por exemplo, você estava parado em casa e, enfim, aí você decidiu ir para academia, né? Aí você faz lá, sei lá, 3 vezes na semana esteira. Então, assim, pelo déficit calórico que você vai começar a criar, você vai ter algum resultado, né? Pode ser um resultado pequeno, mas vai ter, certo? Só que depois disso, realmente precisa, é muito importante que você ajuste os detalhes. E é aí que a sacada do planejamento faz a diferença. Porque esses detalhes, eles funcionam através das necessidades, entendeu? Então, isso acaba fazendo toda a diferença, né? Aí, basicamente, eu monto todo o planejamento de acordo com a necessidade da minha aluna e tem uma plataforma digital que, venhamos e convenhamos, é muito top. Ela auxilia meus alunos, né, a desenvolver o treino, enfim. A plataforma conta as repetições, ela mostra como executar o movimento. Então, aí pronto, lá no começo a gente falou da tecnologia, né, que ela trouxe Praticidade. isso, praticidade. Então, eu pego essa praticidade, só que e torno a praticidade mais objetiva para estar conectando o meu planejamento, né, para com o aluno. Então, realmente, isso acaba fazendo um grande diferencial. E o resultado não poderia ser diferente, né, Lari? Realmente, os resultados eles são bastante expressivos e quem vive essa experiência gosta demais. Né? Sou suspeito para falar, né? Sei que eu sou suspeito, mas enfim. Gente, e Thiago, ele sabe disso porque eu falo isso sempre. Desde que a gente se conheceu, eu sou muito grata pela forma como você tem esse amor pela profissão, que é uma forma que eu também tenho, e por isso que a gente se identifica, né? Eu acho que a sinergia entre as pessoas funciona muito com o propósito de vida, eu acredito muito nisso. Ah, E essa questão, né, da tecnologia, aí o que a gente falou da praticidade, isso não é só o profissional que faz diferença, é a força de vontade da pessoa, né? verdade. É um exemplo, a sua aluna está ali, você está acompanhando, passando o treino, tem tudo direitinho, e ela também querer. A gente tem que ter essa. Pronto, perfeito. Gente, quem está chegando agora, boa noite. Elda, Alisson, esse é o cara. Gente, realmente, quando a gente pensa num acompanhamento, digamos assim, é necessário que exista uma grande parceria de ambos os lados, né? Seja no trabalho presencial ou seja no trabalho online. Isso é muito importante, né? Porque, basicamente, se só existe a força de um lado, automaticamente essa balança aí fica desigual e o resultado ele não é tão bacana assim. Agora, assim, quando existe entrega dos dois lados, aí entra essa questão da dedicação do aluno e o amor, né, do profissional para com a profissão, né? O resultado ele não tem como ser diferente. Ele é sempre maravilhoso. E realmente viver isso, né, é muito gratificante, Lari, porque assim, ó, é, eu sempre digo o seguinte também, ó, eu vou dormir tarde, né? E acordo muito cedo, mas eu posso muitas vezes acordar cansado pra caramba, mas eu acordo feliz e grato, né, por poder estar participando da vida de pessoas que realmente querem evoluir, querem se tornar melhores, querem se cuidar, querem envelhecer de uma forma melhor, né? Então, realmente isso acaba me trazendo, trazendo um gás muito, muito forte e isso me move durante o meu dia todo. E realmente essa energia não tem igual. Né? Pensar que uma vida, quando a gente pensa assim, uma vida transforma, né? É, Tantas outras vidas. verdade.
Nossa, é muito gratificante mesmo, Ti. Não tem preço, não tem preço, não tem preço. A gente dorme cansado, acorda cansado, mas feliz. Isso que importa, né, Lai? Ti, eu tenho 3 perguntas aqui para te fazer. Quem manda. Bora, Tati. E Tati, bem-vinda. Tati, Rose. Temos várias selvas aqui. Olha só, gente. Massinha. Vamos lá para a Manda. pergunta. Primeira, qual o tempo ideal para a duração de um exercício que possa lhe proporcionar bons resultados? Bom, essa é uma pergunta um pouco relativa, Lari, porque assim, ó, quando a gente pensa em treinamento, automaticamente a gente tem que pensar em especificidade. Por exemplo, se a pessoa é muito condicionada, a gente consegue desenvolver treinos intensos que duram em torno de 15 a no máximo 25 minutos, por exemplo, 30 minutos. Só que a pessoa em si ela tem que estar muito bem condicionada para tal, né? Então, dentro de uma média, né, levando em consideração o contexto geral, digamos assim, treinos eficientes, eles duram em torno de 30 a uma hora no máximo. Passou disso, né, o treino ele fica muito volumoso, então não vejo muita vantagem, né? Salvo algumas exceções, salvo atletas, né, que já são um grupo totalmente diferente. Às vezes o treinamento de um atleta demora bem mais, 1 hora e meia, 2 horas, enfim. Mas a pessoa está condicionada para aquilo, aquilo faz parte do esporte e, enfim, é outro contexto. Mas nós, seres humanos normais, simples seres humanos, a média é entre 30 a 1 hora. E também tem a questão da frequência, né? Bom, Essa relação dos isso. resultados. Assim, ó, assim, eu tenho uma visão um pouco, na verdade, eu tenho uma visão um pouco diferente de muitos profissionais, né? Isso eu concordo. O que é que acontece? Se você está começando agora a sua vida fitness, digamos assim, né? A sua rotina de treinamento, eu aconselho que você treine em média e no mínimo 4 vezes, né? Eu não vejo problema em você ter uma frequência semanal de 6 vezes na semana. Contudo, é muito importante que você tenha um bom planejamento, né? Porque é muito importante você ter um bom planejamento, porque dessa forma você vai conseguir treinar de uma maneira eficiente e de acordo com a sua necessidade, entendeu? Porque muitas vezes acontece que as pessoas entram num grande volume de treinamento, mas como elas não são específicas, acaba meio que treinando o mesmo grupamento no dia seguinte, enfim, não tem um controle, né? E quando não existe controle, não tem resultado, tá, gente? Então, anota aí, sem controle, não existe resultado. Então, isso é algo muito importante. Sem controle, não existe resultado. Sem controle, não... Só mais uma vez. Sem controle não existe resultado. Sem controle não existe resultado. Justamente, entendeu? E é isso, né? Porque tem a questão da periodização. A gente que profissionais da área entende, mas para uma linguagem geral, assim, pensar fora da caixinha. Né? A gente tem que pensar fora da caixinha, que não é mais aquela coisa de antigamente, fazer exercício 3 vezes por semana, que a mágica acontece. É isso, é isso. E acaba se tornando muito relativo também, né? Vai de acordo com a disponibilidade também da pessoa. É uma pergunta realmente bem complexa que primeiro a gente tem que olhar para o indivíduo para depois a gente ter que apontar para a resposta, entendeu? Individualidade biológica, né, Tio? Individualidade, perfeito. Cada pessoa, né, tem a sua rotina. E isso justamente quando a gente analisa hoje o contexto geral, as pessoas elas estão buscando mais, né? Trabalhando mais, estão estudando mais, enfim. Então é um negócio realmente tem que ir de acordo com a necessidade dela. Ora, Cleiton, Jane, sejam bem-vindos. Cruz. Bem-vindo, gente, à live. Vamos para a segunda pergunta, então. Vamos lá. A musculação é realmente tão essencial quanto muitos profissionais costumam dizer? Poxa, ela não tem nem como dizer que não, porque realmente, gente, a musculação é assim, para muitos,
Bora, Josias, seja bem-vindo. Para muitos, a musculação ela acaba se tornando, pelo fato de ser sistemática, né? Realmente, a musculação em si, a metodologia de musculação, como ela é segmentada, ela acaba sendo sistemática, né? Mas, assim, não tem nem como falar, é muito Muito, muito, importante. Não tem muito, 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 muito. extrapola, porque lembra que há alguns minutos atrás eu falei o seguinte, que quando a gente, nos 30 anos de idade mais ou menos, a gente começa um processo de declínio, a gente começa a perder massa óssea, começa a perder massa muscular, a gente começa a ter a diminuição do metabolismo. Então, assim, a musculação promove a melhora desses aspectos todos, né? Então a gente subentende que é algo que a gente tem que carregar para nossa vida. Então é muito, muito, muito importante. Detalhe, é muito importante para quem quer envelhecer, quem quer ficar, né, digamos assim, quem quer viver com qualidade. Então, dentro Viver desse mais. aspecto é muito importante. Alice, Cris, Tati, bora Tiagão, Ale, sejam bem-vindos. Bem-vindos todos, bem-vindas. E é isso, te concordo, porque essa questão, né, tem a relação da oxidação. Vamos pensar assim, a gente é como se fosse o ferro, né? A história do ferro, assim, Ah, que oxida se não. Um exemplo, se a gente não tiver movimento, sim, né? Isso eu falo em relação aos músculos. Se sim. eles não forem estimulados, em vez de haver a hipertrofia, pode haver a atrofia. Justamente. E quando a gente pensa quando a gente pensa no músculo em si, a gente tem que pensar em tudo que está à volta dele. Por exemplo, o sistema articular. Gente, um músculo forte, esteticamente falando, é bonito, né? Ver uma pessoa com tônus muscular mais aparente e tal, é bacana, né? É muito bonito de se ver. Mas aquilo representa outros fatores, como, por exemplo, a pessoa ela vai ter uma boa força funcional, né? Ela vai conseguir se mover melhor, né? Ela vai ter um equilíbrio melhor, ela vai ter uma força, né? Que vai proporcionar a ela realmente uma certa funcionalidade. E, eu, e é incrível, né? A gente só valoriza a funcionalidade quando perde ela. Por exemplo, você torceu o tornozelo e teve que ficar parado aí alguns dias, enfim, você começa a pensar, zorra, como é ruim ficar muito tempo sentado, como às vezes você está com, sei lá, uma dor no ombro, que é muito comum, né? Você fica impossibilitado de movimentar, tipo, mover o ombro acima da cabeça, os braços acima da cabeça. Aí você pensa, zorra, eu era feliz e não sabia só porque movimentava o braço por cima da cabeça. Então, assim, a gente, infelizmente, a gente só começa a perceber isso quando perde, né? E realmente é uma vida com o movimento, é outro nível. Então, gente, a musculação é essencial. Para ver o exemplo, como o Thiago citou no início, né, da live, assim, a gente falando da parte das crianças. É tão essencial já desde essa fase lá dos 12, 14, por aí vai, até a nossa melhor idade, para a vida. Para você ter uma vida mais ativa e longa, é essencial. E também com a questão de uma boa prescrição, acompanhamento de profissionais qualificados, que faz a diferença, né? Com Com relação certeza. Ribas até colocou aqui, ó. Fala, grande Ribas. Meu caso, dor no ombro. Gente, ao ó, ombro. aproveitando a dica, para quem tem dor no ombro, é muito importante que vocês fortaleçam a musculatura da cintura escapular, que é essa região aqui das costas, tá? É muito, muito, muito importante. Uma boa estabilização de ombro significa que o ombro vai, ó, ficar sadio, sem dor, né? E dor realmente ninguém merece. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Fortaleça, cintura escapular. Que é essa região aqui, ó, das costas, para quem não conhece, ó. Boa, tia. Vamos para a terceira pergunta. A musculação é um assunto tão importante que eu tô aqui até pensando o que mais falar para o pessoal entender que a musculação é importante. Gente, a musculação é importante. Ah, Sério, é é muito. importante demais. Tá, vamos para a terceira pergunta. Joga duro. Tenho vontade de começar a praticar exercícios com mais frequência e já busquei vários profissionais. Porém, começo e paro. Qual conselho vocês me dão?
Não entendi, Lara. Repita para mim, por favor. Deu uma travada aqui. Tenho vontade de começar a prática de exercícios com frequência e já busquei vários profissionais. Porém, sempre começo e paro. Qual conselhos vocês me dão? Lari, essa frase, essa pergunta aí é para realmente. Desculpa a expressão, tá, gente? Ela é forte, é dar na cara das pessoas. Porque o que é que acontece? As pessoas, elas depositam a busca, né, de algo sempre em outras e não nelas, entendeu? Então, realmente, nesse caso, é assumir a responsabilidade. Por exemplo, o que eu estou fazendo não é para terceiro, é para mim. Entendeu? É exclusivamente para mim. Então, buscar a solução desse problema nada mais é do que olhar para você, né? Tipo, eu tenho que olhar para mim e pensar, tipo assim, poxa, o que é que o treinamento vai... O que é que eu posso conquistar através do treinamento? Então, tudo que Alice, eu... rapidinho, desculpa interromper. A Alice falou que tá oculto, mas tá ativo aqui os comentários. Tá aparecendo aí para você? Tá. Tá ativo, Alice. Deve ser a sua internet. Dá uma olhadinha, tá? Tá, mas continue. Eu interrompi o seu Sim, então, raciocínio. assim, e é um grande problema, porque, assim, ó, assumir a responsabilidade é algo muito complicado mesmo, porque dói. Porque assim, ó, se dá errado, você é o culpado. E ninguém gosta de ser culpado de nada. Então é muito mais fácil a gente transferir essa responsabilidade para outras pessoas. Por exemplo, já procurei em vários profissionais, entendeu? Só que eu não consigo por conta disso e aquilo. Talvez, se você direcionar a atenção para você, claro, você tem que estar muito bem assistido por um profissional. Então, quando você está muito bem assistido e decide realmente tomar essa responsabilidade, eu tenho certeza absoluta, absoluta, absoluta que os resultados eles vão mudar totalmente, né? E você se tornará bem mais, digamos, mais feliz, porque você vai ter mais resultados, né? Então, realmente a culpa disso tudo está na autorresponsabilidade. Na autorresponsabilidade. E as É, pessoas têm muito o costume, né, Isso é natural do ser humano, da questão da procrastinação, ou como ela falou, como ela procura, começa, para, né? Essa questão que a gente vê muito com os alunos, assim, tô animado, começa lá. isso, entendeu? Ó, Ana falou uma coisa que é muito bacana, que é também encontrar uma atividade que goste. Isso é fundamental, Ana, entendeu? É fundamental. Mas assim, tem coisas que eu, na minha percepção, ela só vai gostar se ela se permitir gostar, né? É meio até que uma certa filosofia e tal, isso e aquilo, mas assim, ó, eu tenho várias alunas, já perdi as contas de que alunas que não gostavam de treinar detestava musculação. Sabe que é detestar de um jeito que, enfim, só que quando ela se permite, né, vivenciar aquela experiência e ela entende que aquela experiência tem muito mais a trazer, né, benefícios do que tudo, ela começa a desenhar, foi até que a Alice falou aqui, ó, ela começa a desenhar hábitos, né? Então, hábitos que vão trazer benefícios para a saúde dela. Então, assim, quem não gosta de benefícios na saúde? Quem não gosta de olhar no espelho e se sentir bem? Quem não gosta de ter a questão da funcionalidade em dias, né? Quem não gosta realmente de acordar de manhã cedo disposto para o dia? Quem não gosta de trabalhar melhor? Quem não gosta de se relacionar melhor? Então, tudo isso está incluído dentro do treinamento, entendeu? Dos benefícios do treinamento. Então, realmente tem a ver com isso aí, viu? E ela botou E sim em praticar, né? Senão nunca vai ter regularidade. Justamente o hábito ele se disciplina. constrói. Né? Ó, é engraçado porque eu vejo várias pessoas dizendo assim: eu não sou focada, eu não tenho disciplina. Gente, ninguém nasce disciplinado, não. Ninguém acorda disciplinado, não. Rapaz, é uma luta, viu? Mas realmente isso tem a ver com hábito, isso tem a ver com a questão da entrega, isso tem muito a ver com realmente a sua disposição, né? A sua vontade de progredir, né? De evoluir. Então, assim, poxa, eu quero emagrecer. E emagrecer, ela vai gerar benefício na minha saúde, vai gerar benefício
na minha autoestima. Então, eu vou pagar o preço por isso. Não é por ninguém, não. É por mim. Entendeu? É por mim. Então, quando isso acontece, é maravilhoso, porque o resultado, ele vem rápido, de um jeito que as pessoas não têm noção. Bem caprichado. Vem daqui, vem selva. É isso, é a questão de todos nós entendermos que nada na vida vem fácil, né? E é como o Thiago falou, tudo é questão de você e você. A gente não essa questão de comparação também, digo para as pessoas, alunos, né? Que se comparam, meu treino com o treino de Juliana, que Juliana desenvolve, eu não desenvolvo. Aí a pessoa se frustra e desanima, porque Juliana desenvolveu e ela não desenvolveu. Sim, verdade. Isso é muito relativo também. Coisas pequenas, detalhes, que acontecem com todas as pessoas, no geral, e que se a gente toca a consciência da criação de hábito, isso que você acabou de falar, Ti, muda e os resultados vêm para todos nós. Uma coisa que a gente conversou uma vez, eu falando, né, que eu parei de treinar um tempo, porque tava muito correria. Aí trabalhando e tal. E aí eu falei, Tô ligado. retenção de líquido, porque eu tenho retenção de líquido, gente. Então, é uma questão muito hormonal também, que eu trabalho nisso. Sim. Aí eu tava falando com o Thiago. Isso é genética também. Aí o Thiago falou e falou pra mim, Lari, eu lembro que você falou assim, genética. Vamos lá, a pessoa tá. Peraí. Ô, Ju, seja bem-vinda. Flavinha, seja bem-vinda. A pessoa vira pra mim, eu tô sem treinar, tô me alimentando mais ou menos, tô muito retida, tô me sentindo assim e tal. Mas minha genética não ajuda. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E é muito engraçado. E isso acontece com várias pessoas. Tipo, às vezes a gente não tem essa noção, porque é difícil a gente olhar pra gente, né? É difícil a gente fazer uma análise mais dura, porque realmente, pô, imagine aí, se autoanalisar de maneira dura, porque a gente já recebe tanta cobrança, né? Por que se autocobrar mais? Porém, é uma coisa que realmente acontece com bastante facilidade. A gente não consegue olhar para a gente de uma forma limpa, né? A gente enxerga e supervaloriza sempre o que é bom e esquece de olhar para o que é ruim. E a gente esquece que olhando para o que é ruim, a gente consegue realmente desenvolver. Porque a gente vai valorizar o que é bom, mas a gente sempre vai procurar evoluir o que é ruim também, né? Então a gente foca no que é bom, desenvolve o que é bom, mas a gente também tem que buscar sempre melhorar o que é ruim. E isso é fundamental. E quando as pessoas elas abraçam essa ideia, aí vem a evolução, aí vem a questão de, opa, peraí, se eu não for para academia, realmente, se eu não treinar, não necessariamente ir para academia, mas se eu não me movimentar, se eu não treinar, eu não vou ficar bem, eu não vou envelhecer com qualidade, enfim. Então, realmente, isso é por aí, viu, Lari? É responsabilidade, autorresponsabilidade. Responsabilidade e exemplo, né, Ti? Teve uma pessoa que escreveu que eu não entendi. Gente, rapidinho, vou resumir o que a gente já Não, falou. ela tá perturbando, é Tati, porque vira e mexe, ela vem falar algumas coisas aqui, eu vou lá e tei! Bem assim, a aluna Selva já sabe como é o esquema. Quando é pra receber parabéns, recebe, mas também às vezes toma uns Questão negócios de... pra acordar, ué. Mas tem que ser Principalmente assim. quando tem 2 dias sem treinar, boto logo uma figurinha lá. Tem alguém aí, ou então um zoinho assim, ó. Tipo, tô de olho em você, viu? Exatamente, motivação é tudo. É para isso que serve, gente, um profissional que ama a sua profissão, né? Essa É. questão do treinamento, que a gente está falando aqui, né? Os benefícios do treinamento, como é essencial, sabe? Você praticar exercícios físicos, né, Ti? Muito essencial. Demais, Gente, demais. vamos abrir agora um espaçozinho para perguntas. Eu quero ver bastante perguntas aí, viu? Pode perguntar, joga duro nas perguntas. Vamos ver aí. Elvia, seja bem-vinda. Bem-vinda, Elvia. Bia, seja bem-vinda. Vamos ver aí se o povo tem perguntas. Pergunta, gente, treinamento e seus benefícios. Qualquer dúvida que você tenha, não tenha vergonha de perguntar. Joga duro. Pergunta,
Pode perguntar, né? Pelo que eu tô vendo, Lari, a galerinha já tá bem consciente depois desse bate-papo. Ti, você quer colocar alguma observação no geral de tudo isso que a gente falou na live? Lari, assim, eu tenho. Eu gosto sempre de expressar, falar sobre o exercício físico e os benefícios, né? Sobre como ele traz um impacto positivo tanto a nível do corpo como a nível da mente. Mas, assim, é muito importante que as pessoas elas se permitam conhecer, né? Porque quando você não conhece algo, é incrível como a gente começa a erguer barreiras, né? Como meio de proteção. Tipo, eu não conheço, então eu monto um muro, né? E acabo me afastando da outra realidade, né? Só que, assim, muitas vezes aquela realidade tem muito a trazer, tem muito a ensinar. Então, se permitam, né? Novas experiências, novos resultados, e esses resultados podem realmente transformar a vida de vocês. E muitas vezes, só pelo fato de não estar preparado para derrubar esse muro e viver novas experiências, a gente perde uma oportunidade. E só pelo fato da gente estar aqui vivo, nesse exato momento, batendo um papo, com saúde, enfim, vivos, né? A gente tá sendo abençoado por esse momento. Então, realmente a gente tem que ser feliz, tem que ser grato, tem que se movimentar e experimentar a vida como um todo. Isso não tem preço. Então, vivam, tá? Eu acho que rolou uma pergunta aí. Diana também. A Diana foi como minimizar a perda de massa muscular após os 40 anos. Como minimizar essa perda de massa muscular. Ela perguntou. Pronto, Ana, perfeito. Assim, você só consegue minimizar, digamos assim, através da síntese da síntese muscular. Para quem não sabe o que é síntese, nada mais é do que a criação, né, digamos assim, a produção de massa magra. E, infelizmente, não existe nenhum alimento na face da Terra que promova essa síntese. Tipo, você tem alimentos que ajudam, né, no processo, mas você primeiro precisa estimular, né? Você precisa fazer essa estimulação para que aconteça a síntese. Então, você só consegue estimular através do treinamento de força, lá na musculação. Então, é muito importante que você faça isso. Não tem segredo, não tem mistério. Você realmente precisa treinar dentro desse aspecto, tá? Outras atividades vão gerar outros benefícios. Por exemplo, dançar vai gerar um benefício a nível de coordenação, a nível de condicionamento, a nível de, enfim, dentro desses aspectos, mas não vai te trazer o aumento da massa muscular. Então você tem que treinar dentro dessa especificidade. Então tem que fazer musculação, não tem para onde correr, tá? Ana é super ativa, tia. Ela pedala, né? Praticamente uma atleta do pedal. Pronto. Aí, ó, já vai uma dica aí muito bacana, Lari. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito de fazer aeróbicos, né, digamos assim, você tem que ter um certo cuidado com grandes volumes, porque assim, corredor, ciclista, eles como fazem grandes volumes de treinamento, em alguns momentos eles podem começar a depletar massa magra, né? Então, isso tem que ter um cuidado bem específico para que isso não ocorra, tá? Fortalecer. E é isso, né? Aí o pessoal pensa assim, síntese. Gente, síntese. Quando a gente fala da suplementação, proteínas, por que que a gente faz suplementação, né, tio? Quem É isso, pratica. porque primeiro você vai lá na musculação, promove o estímulo e depois você vem com a alimentação para sinalizar o que você quer, né? Se você quer emagrecer, você come de um jeito. Se você quer hipertrofiar, você come de outro jeito, mas a sinalização é a mesma. Gente, ó, primeiro, vocês nunca vão depois dessa live, vocês nunca vão cair em golpe aí na internet. Treino para emagrecer e treino para força é a mesma coisa. Não existe esse treino exclusivamente para emagrecer. Não, não existe isso não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Treino é treino. Treino para força é treino para força. Emagrecimento nada mais é do que aumentar a massa magra e diminuir a quantidade de massa gorda. Hipertrofiar é aumentar a quantidade de massa magra. Então, tudo tem relação com o aumento da massa magra
E, enfim, fiquem atentos em relação a isso. Teve outra dúvida aqui. Não consigo me alimentar muito cedo. Tem problema fazer caminhada em jejum? Ti, Ah, rapidinho, só uma comparação que eu gosto muito de fazer, vou mostrar pro pessoal aqui. Aqui, digamos que é 5 quilos de gordura e sim, aqui 5 quilos de massa. músculo, É, massa magra. verdade. Para o A pessoal ter den- uma noção disso que você falou, sim, entendeu? sim, sim, sim. A densidade é bem, bem diferente. Muito Entende, diferente. gente? Então, essa diferença de treino, que a musculação, você não emagrece, não, isso Verdade. Não. está fora da caixinha. Verdade. Deixa eu ver aqui. Sim, sobre a questão do. Não consigo me alimentar muito cedo. Tem problema fazer caminhada em jejum? Oh, isso também é muito particular. Eu particularmente prefiro treinar alimentado, né? Entrou até uma modinha aí de aeróbica em jejum, que não sei o que, isso, aquilo. Assim, gente, promove um certo resultado. Vamos supor, um a mais, 10%, né? Só que o que é que acontece? Às vezes esse 10% é muito pouco pro esforço, né? Então, entra aí na balança. Se você faz uma caminhada legal, bacana, não sente tontura, sente que rendeu isso, aquilo, então vai. Agora, sim, se sentiu qualquer tipo de desconforto, se sentiu qualquer sinalzinho de, opa, tem alguma coisa de errado aí, então é melhor evitar. Mas eu, Thiago, prefiro sempre treinar alimentado, porque quando a gente pensa nesse contexto, o que é que acontece? A gente subentende que o indivíduo ele tem todo um suporte nutricional para conseguir desenvolver um bom treino, né? Então, assim, alimentação e treino, e principalmente rendimento do treino, tem total relação, tá, gente? Se você está sem se alimentar, provavelmente você não vai conseguir fazer um treino moderado a intenso, né? E, enfim, então, cuidado, pode ir, cuidado, cuidado, E são cuidado. vários fatores, né, Ti, que envolvem se a pessoa tem a questão da pressão, a pressão arterial baixa, Pronto, aí tem essas questões também. Aí e já de é mais a questão da especificidade, né? Então, esses detalhes realmente tem que realmente ser bastante cauteloso. Eu, novamente, eu prefiro treinar alimentado. Sempre recomendo para minhas alunas treino alimentado. não é aquela alimentação exagerada, gente. É uma alimentação certinha, né? Proteica ali, nutritiva, Sim, para você sim, ter sim, energia no seu treino. É. justamente. E se você treina, tia que perguntou, é minha tia, tia. É Oi? Moriá Festas, é minha tia. Beijo. Ah, que honra conhecer! Bora. E se você pratica de manhã, né, em jejum, não se sente mal, e é só uma caminhada, ou seja, uma corridinha, independente da sua individualidade biológica, pode não ter problema, mas é muito relativo, como o Thiago falou. Justamente. Mas na dúvida, eu prefiro sempre treinar alimentado. Nem que seja, ó, por exemplo, você tem 30 minutos aí para se arrumar e sair, né, para o treino. Ingere algum líquido, né? Algo líquido, por exemplo, um shake proteico e uma maçã, uma banana, enfim, procura otimizar isso, né? Procura fazer refeições mais leves, digamos assim. Então isso ajuda pra caramba mesmo, entendeu? Mas é importante que você se alimente. Exatamente. O importante é que você se movimente, tia. Pratique exercícios físicos. Quero ver vocês bem, pra gente ficar anos e anos aí, gerações e gerações juntas. Por que treinar? Dias muito frio, o corpo fadiga tão rápido. Ó, existe uma relação fisiológica. Vale lembrar que o gelo ele faz vasoconstricção e o quente ele faz vasodilatação nas veias, né? Então o que é que acontece? O sangue ele passa com uma dificuldade maior, né? Com uma resistência maior. Então o seu corpo ele acaba tendo um trabalho muito maior, né? Ou um trabalho maior do que o habitual. Então, isso gera gasto calórico. E tudo que gasta energia gera fadiga. Então, é por isso. Aqui um exemplo. Eu treino pesado pela manhã e não consigo me alimentar. Faço isso na noite anterior. Um exemplo. Pronto, é outra estratégia que, assim, que é bacana, né? No sentido de
do seguinte: você basicamente prepara seu corpo algumas horas, né? Por exemplo, você vai dormir 6, 7 horas, você faz uma alimentação bem bacana de noite e digamos que pela manhã você tem lá todo um suporte. Então, assim, é outra estratégia. Mas, novamente, repito, se você conseguir ingerir um shake proteico ou um líquido, né, digamos assim, que também promova um suporte energético, isso vai ser muito, muito bacana, tá? Vai te ajudar. E você vai perceber que você vai render muito mais no treino, tá bom? Isso é uma dica muito legal. Realmente essa estratégia vale a pena, viu? Muito bacana mesmo. Se alimente bem de noite para de manhã tá com um suporte nutricional em dia e jogue duro no treino. É como Flavinha uma... agradecendo. Valeu, Selva. Dúvidas, pessoal? Seja Ari, bem-vinda, Ari. bem-vinda à live. Dúvidas, pessoal? Podem falar, gente. Fiquem à vontade. Qualquer dúvida que vocês tiverem relacionadas ao tema, treinamento, benefícios, alguma deficiência que vocês têm em relação ao movimento também com treinamento, podem falar. Que a gente puder esclarecer aqui e... Agora é muito bacana, né? Tipo, a gente veio com a ideia de falar sobre benefícios do treinamento e a gente já conversou sobre tanta coisa. E isso realmente é uma das vertentes do exercício físico, né? Ele traz a ideia de você fortalecer certos aspectos, mas ele é tão abrangente que real, realmente não tem como descrever. Então, deixa eu pensar aqui mais alguma observação para a gente colocar antes de encerrar a live. Sim. Em relação aos benefícios do treinamento. Você queria? Você vai falar, não entendi agora. Jogue duro, Lari. A observação que eu vou te dar é que não tem malefícios, só tem benefícios. Verdade. Quando bem praticada, viu, também. Quando bem praticada, verdade. E a sua observação, Tim? Me fale um pouquinho aí. Fala pra gente. Bom, como eu já mencionei, né, lá no comecinho, realmente os benefícios são vários, né? Eles extrapolam a nível físico, né? É muito importante que vocês realmente, antes de, se tiver um certo bloqueio, né, digamos assim, é muito importante que vocês entendam o porquê estão fazendo aquilo, né? O porquê. Quando a gente entende essa questão do porquê, fica muito mais fácil a gente criar motivação para desenvolver algo, né? Por exemplo, se eu quero envelhecer de uma forma bacana, de uma forma saudável, poxa, eu vou fazer exercício por conta disso. Então, sempre que eu tiver alguma dúvida, eu vou olhar lá por porquê, né? Eu estou fazendo aquilo, e aquilo vai gerar bastante motivação e eu vou conseguir desenvolver o meu treino. Então, assim, gente, é praticar, né? É praticar. 30 segundos! Gente, é isso. Eu espero que essa live tenha agregado para vocês. Peguem essas dicas para vocês e coloquem em prática, sabe? Não só assistam e deixa passar. Vamos tentar pôr em prática e pôr os hábitos, né, na sua rotina. Um abraço para vocês. Pode falar, Ti, rapidinho. 10 segundos. Obrigado, gente. Obrigado. Que venha mais e mais lives. E assim como Larissa.